Agora vamos passar para o autoinfluente. Quais são as características marcantes numa pessoa que é auto-I? Vamos lá. Ela tende a ser carismática, confiante e encantadora. Então é aquela pessoa, como eu falei antes, que entra nos ambientes, já atrai as atenções, as pessoas gostam de estar perto delas, eles gostam de fazer elogios, tudo de uma forma natural e sincera. Eles sabem valorizar o que as outras pessoas têm de bom. Então, essa é uma característica do autoinfluente. Ele geralmente é muito otimista, muito expressivo, vaidoso. Dificilmente você vai ver uma pessoa que é autoinfluente mal vestida ou descuidada da sua aparência. Então ele é uma pessoa que está sempre bem vestida, uma imagem muito boa, otimista, expressivo. É aquela pessoa que às vezes tem facilidade de se comunicar, em falar, muito expressivo, muito persuasivo, fala mexendo as mãos, é influente. Na hora que você vê, você já entrou, já comprou a ideia dele e está junto, entusiasmado. Então, isso são características de uma pessoa autoinfluente. Ela tende também a ser muito articuladora, ela consegue juntar as pessoas certas para um projeto, ela consegue ver com muita facilidade os atributos bons das pessoas. Muitas vezes ela prefere até fazer isso do que participar de fato do projeto. Ela prefere fechar um contrato do que executar um contrato. Ela prefere juntar pessoas para fazer um negócio e ser comissionada do que de fato ser uma negociante. Conhece alguém assim? Características do autoinfluente. Então ele é muito criativo, muito entusiasmado. Melhor adequação, tarefas de melhor adequação para um autoinfluente. Trabalhar com e para pessoas. O autoinfluente, como eu já falei antes, trabalhando sentado sozinho num computador, ele não vai ficar feliz por muito tempo. Ele sente dificuldade em estar aí, então ele gosta de estar com as pessoas, ele gosta de interagir, de se conectar. Outra adequação boa para vendas, todos esses atributos que eu falei são muito atributos de um bom vendedor, né? Então coloca um influente em vendas. Agora, cuidado se você é autoinfluente. Não gerar um relacionamento tão forte com o seu cliente que você começa a achar que ele é seu amiguinho e se esquece de vender. Cuidado. O influente precisa desenvolver a habilidade de fechar a venda. Relacionamento é uma coisa e o fechamento da venda é outra coisa. Cuidado, influentes, com isso. 3. Articulação social, como eu falei, unir pessoas e fazer as pessoas se conhecerem e se ajudarem. Comunicação e expressão de emoções e subjetividade. O influente, como ele não tem dificuldade em expressar suas emoções, como ele não tem dificuldade em se conectar com as pessoas, tarefas do mundo da arte, do mundo das ciências humanas, podem ser muito bem executadas por pessoas que são autoinfluentes. Pontos a desenvolver de um autoinfluente. 1. Mais atenção aos resultados. É comum um autoinfluente se entusiasmar com um projeto e esquecer do resultado. Se entusiasmar com algo, fazer, e depois, na hora que ele olhou, ele falou: qual é o resultado que isso deu? Ah, não sei, acho que não deu resultado não, mas eu gostei muito de fazer. Então, cuidado. Hoje a gente está num mundo cada vez mais orientado a resultados, você sabe disso, isso é fundamental. Então, autoinfluentes, cuidado. Criem mecanismos para te lembrar dos resultados. Criem limites nas suas atividades para que você consiga gerar sempre resultado com o que você faz. Traga pessoas que têm mais facilidade com resultados para te ajudarem a se organizar, a traçar metas, traçar um planejamento, um processo de coaching para uma pessoa influente é uma coisa muito valiosa, porque vai te ajudar a ter metas bem definidas, claras, indicadores, métodos, planos de ação para chegar nas metas, ok? Outro ponto a desenvolver, ouvir mais e falar menos. O autoinfluente é uma pessoa que, se ele não tomar cuidado, ele se pega palestrando para uma pessoa. Ele fala e não ouve o que a pessoa tem a dizer. Isso, para um vendedor, é um problema que pode ser muito sério, porque muitas vezes o vendedor ele fala tanto, ele tenta tanto convencer a outra pessoa de que o produto dele é bom, que a oferta dele é boa, que a pessoa às vezes ela até ia comprar, mas o cara falou tanto que ela desiste de comprar. Ela não estava disposta a ouvir tanta conversa. Atenção, pessoal, isso para vendedores é muito importante. Antes de começar a falar, a conversar, a explicar o seu produto, observa, sente como é a pessoa. Porque eu, como bom dominante, muitas vezes eu preciso comprar uma coisa, já tomei a decisão de comprar e o vendedor não para de falar. Eu quase falo assim: olha, eu já comprei, não precisa mais, me dá a máquina de cartão, eu já comprei, não preciso mais. E isso gera impaciência por uma questão de educação, de diplomacia, nem sempre é tão fácil falar isso, então cuidado, influente, com isso. Sinta o cliente, saiba que tipo de conversa
Qual a intensidade, quanto que você tem que falar, qual a velocidade da sua fala. Observa a pessoa com quem você está conversando. Pergunta mais, ouve mais. Autoinfluentes, falar menos e ouvir mais, fundamental. Pontos a desenvolver, controle emocional. O autoinfluente ele tende a estar muito à flor da pele, então ele tende a estourar fácil, explodir fácil, numa tristeza, tende a desmoronar fácil. Não que seja uma coisa muito duradoura, mas tende a ser uma pessoa mais explosiva. Então, desenvolver inteligência emocional, controle emocional. Como? Cursos de inteligência emocional, como o método CIS, processo de coaching individual, treinamentos de inteligência emocional. Isso é uma competência valiosíssima no seu ambiente de trabalho e na sua vida pessoal. 4. Saber dizer não. Muitas vezes o autoinfluente, porque ele gosta de estar bem com as pessoas, gosta de se relacionar, ele tende a dizer sim para tudo. E é comum que ele assuma compromissos que ele simplesmente não pode cumprir. Então, saber dizer não, saber priorizar. Só que para saber priorizar, primeiro é importante estabelecer prioridades. Isso é uma coisa também que é um ponto-chave para um influente desenvolver. Então, saber estabelecer prioridades e saber dizer não. Finalizar o que começa. Isso é uma coisa que os influentes também sofrem um pouco. Começar a fazer uma coisa, depois largar pela metade. Então, decidir o que de fato eu vou fazer e quando eu decidir eu vou lá, começo e faço até o final. Tem a questão da iniciativa, né? A acabativa também é importante. Então, finalizar o que você começa. E ter mais foco. Evitar distrações. O autoinfluente ele é mais vulnerável a distrações. Está fazendo uma coisa, alguém chama, alguém liga, o WhatsApp, então procurar desenvolver o foco. Também tem métodos para fazer isso. Pomodoro, lista de tarefas, depósito de tarefas, planejamento semanal, de forma que você não transforme a sua vida, a sua rotina em algo que te pareça uma prisão, mas que você consiga de fato desenvolver e fazer o que é de fato importante. Se você quiser saber mais sobre foco, mais sobre como construir um planejamento e uma execução mais focada, me manda um direct que eu tenho soluções e técnicas para te ajudar com isso. Medos de um autoinfluente. Primeiro medo, rejeição. Segundo, ficar sozinho. O autoinfluente precisa das pessoas, precisa estar bem, precisa se sentir bem. Então ele tem muito medo da rejeição. Logo, ele procura sempre ser legal. Logo, ele procura sempre dizer sim. Então, cuidado com isso. 3. Frustrar as expectativas dos outros. O autoinfluente ele geralmente está muito ligado no que os outros pensam e às vezes ele gera e tem dificuldades em bloquear, em limitar as expectativas. Então, cuidado com isso. 4. Perder o prazer em suas ações e na rotina. O influente, por esse medo, muitas vezes quando ele se depara com uma situação ou com um desafio de trabalho ou com um desafio pessoal que precise de uma organização e de um planejamento, ele corre o risco de se sabotar, porque ele pensa lá no fundo, pô, mas eu vou me sentir preso com isso, vou me sentir preso precisando ser disciplinado, vou me sentir preso precisando ter uma rotina todo dia. Então, qual que é a dica que eu dou nesse sentido? Quando isso for necessário, flexibiliza, adquire as práticas, adquire as competências de planejamento, mas mantenha na sua vida um contexto, um ambiente, uma atividade em que você possa criar, em que você possa se sentir livre, em que você possa exercer isso que você tem isso que você gosta, essa forma de agir que você já gosta naturalmente. Então, se você está num momento difícil no trabalho, que você precisa de um planejamento mais rigoroso, construa uma forma de se focar numa parte do dia e procure uma outra atividade, um curso de teatro, um curso de música, alguma coisa nesse sentido, para que você possa libertar essa energia, para que você possa agir sem amarras nesse contexto. Isso vai fazer bem para você, vai fazer bem para a sua saúde mental, vai fazer bem para a sua performance, ok? Então, último medo, não se sentir apoiado. Então é muito importante para um autoinfluente ter o apoio das pessoas, diferente de um dominante, de um conforme, que às vezes tem a opinião deles e não está nem um pouco interessado se os outros concordam ou não. O influente, ele tem uma necessidade grande de se sentir apoiado, de que as pessoas concordem com ele, de influenciar, no sentido das pessoas acharem que ele está certo, que aquilo que ele faz está sentido. Ele busca muita validação, ele precisa de muita validação. Então, se você tem algum influente na sua equipe, na sua rede de relacionamentos, saiba disso, saiba que isso é natural para ele precisa ser validado. Então, às vezes, como é comum hoje em dia as pessoas... Vou colocar de outra forma. Como não é tão comum
um hábito de validação, o hábito de ver uma pessoa fazendo uma tarefa bem feita, uma coisa bem feita, e ir lá ativamente falar, olha, eu gostei muito do que você fez, parabéns, gostei do resultado. Se você tem algum influente no seu time, essa pessoa precisa mais do que a média desse tipo de validação. Eu vou falar mais de validação em outros vídeos, mas uma dica que eu já coloco agora é um livro que se chama Preciso Saber Se Estou Indo Bem. Vai aprofundar muito nesse tema e os influentes são mais acentuadamente necessitados desse tipo de validação, ok? Como se comunicar com um autoinfluente? Primeiro, seja caloroso e amigável, preocupando-se em construir uma relação. Nunca chega e vai direto ao ponto. Deixa ele falar, conversa, faz um preâmbulo de uma conversa, porque é importante para ele o relacionamento. Então, seja caloroso e amigável, preocupando-se em construir uma relação. 2. Deixe-o controlar o diálogo para que tenha muitas oportunidades para verbalizar sua criatividade e suas ideias, que devem ser elogiadas sempre que possível. Aquilo que eu falei, validação. E é interessante porque, para um influente, a validação ela é muito mais importante do que para um dominante, por exemplo. Às vezes um excesso de validação para um dominante e para ou para um conforme pode gerar um constrangimento e o tiro sai pela culatra. Então, saiba com quem você está falando, observe, conheça o perfil da pessoa com quem você está falando. 3. Não aponte muitos detalhes e não diga diretamente o que fazer. Deixe que ele participe das decisões. Então, um influente, ele se sente muito incomodado ao ser microgerenciado. Ele gosta de decidir, gosta de propor a própria forma dele de fazer, gosta de ser criativo. 4. Prefira interagir em ambientes dinâmicos e mais descontraídos, procurando sempre mostrar interesse em saber como ele está se sentindo. Então, um ambiente muito formal, muito rígido, não é um ambiente que um autoinfluente vai se sentir bem. Então, se você puder proporcionar essa situação para ele, ele vai performar melhor e vai se sentir melhor. Pessoas públicas com alta influência. Ingrid Guimarães, atriz, humorista, que está sempre, se você vir uma entrevista dela, tem uma muito boa no Jô Soares, por exemplo, você mostra como ela chega, toma conta da cena, desfila, anda, dá risada. Então, é uma pessoa autoinfluente típica. Oprah Winfrey também, super descontraída no seu programa. O Obama, Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, procura no YouTube o vídeo de uma palestra que ele deu na abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Ele está lá no Teatro Municipal do Rio. Você observa a fluidez com que ele fala, a facilidade, como ele cativa. Uma pessoa que fala muito bem em público, altíssimo influente. Isso é uma característica dos autoinfluentes. Eles têm facilidade em se comunicar, se expressar e em falar bem em público. E claro, Silvio Santos, um clássico autoinfluente também, que se alimenta ali, vive aquele ambiente, está com as pessoas, brincando no auditório, quem quer dinheiro e toda aquela história. Então isso é um tipo de atividade que é muito adequada para um autoinfluente.